Gente, voltando aqui, eu acho que eu interrompi a gravação, então eu vou postar no YouTube dividindo a aula 8 em parte um e parte 2. Misericórdia, a aula 8 já é uma divisão, né, da aula 7. Aí agora a gente está dividindo em parte um e parte 2. Mas é porque eu acho que eu cliquei aqui errado. Eu acabei sem querer, não sei nem como, eu acho que eu fui olhar o chat, não sei. Eu acabei sem querer clicando para parar a gravação, cara. Mas tudo bem, já tá terminando a aula já. É uma aula mais curta hoje, né? Porque é só pra gente estar falando de Kant mesmo, né? Os, os principais, assim, pontos quando a gente vai falar de Immanuel Kant. Então vamos lá, eu expliquei aqui para vocês essa questão da ética acima da moral, né? E aí tem até essa frase aqui muito boa que eu trouxe de Kant para vocês, que é: a moral não nos ensina a sermos felizes, mas como devemos nos tornar dignos da felicidade. Ó, pega a visão. E aí, gente, a gente entra num outro conceito muito importante de Kant, que é falar sobre a menoridade e a maioridade. Vamos falar sobre menoridade. Quando a gente fala menoridade, a gente tem que pensar, imagina, eu acho que vocês vão entender se eu trazer isso para um contexto hipotético da nossa vida mesmo, da nossa vida real. Menoridade, uma pessoa que está na menoridade, uma pessoa, vamos pensar numa criança, né? Por isso que ele chama de menoridade e maioridade, por isso que ele vai dividir assim, pensando nesse quesito. Imagina uma criança. Uma criança, ela não tem uma autonomia de ter uma consciência própria sobre o mundo, né? Ela ainda não formulou as ideias dela de acordo com a vivência dela, até porque ela mal tem vivência. Então, ela sabe o que é ensinado para ela, que aí entra até naquela questão que Rousseau vai falar, que eu vou dar para vocês sobre contratualismo, né, os filósofos contratualistas, entra nessa questão de que Rousseau vai falar, o homem não é mau, a sociedade o corrompe. Então, quando a gente pensa numa criança, a gente vê que a criança, ela basicamente, a gente pensando, né, numa criança, trazendo para esse contexto também a fala de Rousseau, que é muito mais ampla do que isso que eu vou falar, mas eu acho que assim vocês vão entender. A criança, por exemplo, ela não nasce preconceituosa, é ensinado a ela reproduz coisas. Então, quando a gente pensa na menoridade, a gente está falando disso, de uma pessoa que reproduz opiniões, reproduz coisas, ela não pensa por si só, ela precisa de ajuda para pensar, é uma pessoa que ela realmente ela não pensa, não tem aquele do penso logo existo, não existe aqui. A pessoa, quando ela se encontra em menoridade, ela se encontra nesse estado. E aí Kant vai falar que o homem é menor. O homem, no geral, é menor a partir do momento que ele é uma pessoa manipulada, influenciada, uma pessoa que não tem opiniões próprias. Isso é a menoridade, entendeu? Esse é o homem menor e o homem é menor. E o que faz o homem menor hoje em dia? Ele vai falar principalmente a preguiça e a covardia. Entendeu? A preguiça e a covardia de pensar, o medo de pensar, a preguiça de pensar, entendeu? A preguiça de romper as barreiras, romper a moral que é imposta, romper o que é dito e reproduzido simplesmente na nossa sociedade sem averiguar, entendeu? Então ele vai dizer isso, que a minoridade é isso. E quando você atinge a maioridade é você pensar. É uma pessoa que tem opiniões próprias, uma pessoa que sabe o que quer, sabe o que pensa, sabe o que faz. Entendeu? Sabe o poder das suas ações e as suas ações, as consequências dela. Então, a maioridade é basicamente uma pessoa guiada pela razão. E a minoridade é uma pessoa que é simplesmente guiada pelo que é dito na nossa sociedade. Seja qualquer coisa, seja uma moral, seja simplesmente uma pessoa que tem a vida dela guiada na reprodução de coisas que são ditas a ela, costumes, seja o que for, atitudes, nada veio dela mesma, entendeu? Então isso é a menoridade e o homem é menor. Então isso faz o homem ser o quê? Manipulável, extremamente manipulável. O fato do homem ser menor. E ele vai dizer que é muito difícil a gente se livrar da minoridade, porque é muito cômodo para a gente fazer isso, entendeu? Acaba sendo muito cômodo na nossa sociedade a gente conseguir simplesmente reproduzir as coisas, reproduzir o que nos é imposto. É muito cômodo a gente não pensar, é muito cômodo a gente não parar para refletir em relação às situações, entendeu? Então é isso que Kant quer dizer com o conceito de minoridade. Beleza? Então, gente, é isso. Vamos agora entrar em alguns exercícios. A nossa aula já está acabando. Eu que fiz esse vídeo aí, que agora dividiu a nossa aula em duas partes. Mas vamos lá. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar,
mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, embora eu saiba que isso não vai acontecer, eu peço dinheiro emprestado, prometo que vou pagar, mesmo que eu saiba que eu não vou pagar. Olha só, de acordo com a moral kantiana, lembra que a gente falou sobre essa questão da moral, da ética? A falsa promessa de pagamento representada no texto A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios, permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Gente, a resposta é C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Por quê? Lembra que eu falei aqui com vocês sobre essa questão dos imperativos? É isso que quis dizer a questão. O que a pessoa fez foi um imperativo hipotético, uma ação movida pelo entusiasmo, a paixão dela, que foi exatamente, olha só que doideira, foi meio que o exemplo que eu usei para vocês, daquela questão que eu falei da fatura do cartão, você quer comprar uma coisa, você não tem dinheiro, e aí a pessoa, nesse caso, o que ela fez? Ela falou para uma outra: me dá dinheiro emprestado para eu poder comprar tal coisa que eu quero muito, que não é nenhuma necessidade, que eu quero muito me dar, eu vou devolver esse dinheiro para você, mesmo que ela saiba que não vai devolver. Ela sabe que ela não vai devolver e ela promete que vai devolver, então me empresta, por favor. E aí ele vai falar como que nem todo imperativo é ético. A partir do momento que o imperativo ético, ou seja, a ação que você faz que é ética, é o imperativo categórico, que é o que é a ação movida pela razão. A pessoa ela iria pensar: pô, eu não tenho dinheiro para comprar isso, não tem como eu comprar. Ou se eu quero comprar, eu vou ter que dar um jeito de devolver esse dinheiro. Entendeu? Esse é o racional. Eu não vou, se eu sei que eu não vou devolver esse dinheiro, seja por qual motivo for, eu não vou prometer para uma pessoa que eu vou devolvê-lo. Então, essa é a questão. Isso é o ético, porque isso foi uma ação movida na razão. Já o contrário, que foi o caso do texto, né? Foi totalmente antiético de acordo com Kant, né? Porque, e aí ele vai falar sobre isso, de que opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal, porque ele vai falar sobre como a ética tem que ser uma norma universal. Lembra que eu falei para vocês? Como a ética tem que ser algo universal, tem que ser algo que vá para o mundo todo, né? Para todo mundo, que é mais importante você ser ético do que você ser moral, no sentido da moralidade que eu falei para vocês, né? O que é essa moral na nossa sociedade? Então, nem todas as ações podem valer como norma universal, porque o que deve valer como norma universal são as ações, os imperativos que são baseados no quê? Categóricos, que são baseados na ética. O outro não, entendeu? E o outro que eu quis dizer é aquele que eu falei para vocês, da pessoa ser movida pelas emoções, pelo entusiasmo e não pela razão. Isso não deve ser universal, beleza? Isso não é a ética, isso é antiético. Vamos agora para outra questão. Immanuel Kant, um dos pensadores mais influentes do século XVIII, nos deixou 3 obras que conhecemos como as obras críticas: a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo. Com essas obras, ele se estabeleceu como um marco para o pensamento moderno, pois buscou resolver um conflito entre 2 vertentes sempre constantes na história da filosofia. Lembra que a gente falou sobre isso no começo da aula? De um lado, os filósofos racionalistas e de outros empiristas. Para resolver o antagonismo entre esses 2 lados, Kant desenvolveu sua filosofia crítica, também conhecida como, lembra que a gente falou sobre isso? Essa questão, gente, é só quem sabe de verdade, porque é nome, é algo que é tipo assim, um nome, sabe?
Se você realmente não souber, você não sabe. Não tem nada no texto que vá fazer você responder essa questão. Isso é uma realidade. Vocês sabem de fato porque eu falei com vocês. Falei quando a gente estava falando sobre Kant lá no comecinho, né? Na parte 1 da aula, né? Nem nessa parte aqui não, porque eu sei querer dividir a gravação, então vai para o YouTube em 2 partes. Mas é isso, filosofia transcendental. Lembra que eu falei com vocês? E aí, gente, eu trouxe várias outras questões. Ah, não, aqui, mais uma de Kant. Que eu ia falar outra coisa aqui. Vamos fazer essa de Kant antes. Vamos lá. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de um indivíduo, de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Lembra que entra exatamente nesse ponto, se vocês olharem bem o texto, fala justamente sobre essa questão de como o homem, ele, tipo assim, a natureza te libertou dessa condição de minoridade, mas você sendo um homem, né, uma pessoa humana, você decidiu continuar nessa minoridade por comodidade, por ser algo cômodo, né? Bem, vamos lá então. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, que é justamente você fugir da minoridade e alcançar a maioridade. Fundamental para a compreensão do texto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. C. A imposição de verdades matemáticas como caráter objetivo de forma heterônoma. D. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Ou E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Vamos ver, e é a resposta correta. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. E aí, gente, eu trouxe para vocês muitas questões, de verdade, olha só. Vou mostrar para vocês, eu trouxe muita. Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, do lado, tá vendo? Olha só, eu trouxe muita questão para vocês, só que são questões que a gente já viu. Eu ia recapitular só com vocês, né? São questões que a gente já viu, tanto que tá aqui, essa questão é de John Locke, é da aula passada. Aí aqui é falar o que caracteriza o empirismo de Locke, outra questão de Locke, outras questões de Locke, olha só. Hume agora, uma questão de David Hume, outra de David Hume. Deixa eu ver, essa daqui está abrangendo Descartes, né? Mas a gente está falando sobre projeto cartesiano, realmente a gente está falando sobre Descartes. Aqui a gente está falando mais uma vez, a gente traz Descartes, né? Olha só. Trouxe agora David Hume, Descartes e Hume junto. Aí agora a gente trouxe essa questão do racionalismo e do empirismo, Francis Bacon, né? E a teoria, a gente também trouxe a questão dos ídolos de Francis Bacon. Então eu trouxe muitas questões aqui para vocês, olha só, sério, muitas, que falem sobre empirismo, racionalismo, porque tudo isso é muito ligado. Essas questões são muito importantes a gente dar sempre uma revisada, né? Só que o que acontece? Elas já estão no YouTube. Tipo, não tô nem acostumada com essa questão de aula online, então por isso que eu montei repetindo questão. Só que porque eu peguei as melhores questões possíveis, questões que dessem para tipo assim, vocês fazerem diferentes tipos de questões. Questões com, essa daqui tá correta, qual marca é incorreta, marque a correta, marque de acordo com a frase, marque, tipo assim, de acordo com o trecho de livro, né, de obra da pessoa, e por aí vai. 2 está correta, 2, 3. Eu trouxe muitos tipos de questões para vocês exercitarem diferentes formas de fazer questões, né? Diferentes questões para estarem prontos para tudo. Então, eu ia retrazer essas questões para vocês fixarem, só que como tá no YouTube, eu acho que é muito mais fácil mesmo vocês reassistirem, assistirem de novo, né? Porque eu acho que vai ficar muito melhor para vocês mesmo fixarem, assim, é até bom ter o YouTube por conta disso.
Então, a gente não vai refazer todas essas questões, mas eu quis enfatizar aqui para vocês a importância de estar revendo elas, tá bom? É isso então, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Foi nossa oitava aula, né? E aí a gente vai fechar esse ciclo aí e vai entrar agora, né, nas aulas dos filósofos contratualistas, nossa aula 9. Queria até falar com vocês uma coisa, que por conta disso, na realidade, desde a aula 1, lembra que a gente tinha conversado? De na aula 1 a gente dividir a aula, tipo assim, na aula 1 eu dei no primeiro dia aula 1 e 2, né? Mas como principal, assim, na tela tava só a aula 1. E eu dei a aula 1 e 2, e na aula 2 ainda tava o número 1. Então, tipo assim, não vão pelo número que tá no slide. Que no slide eu coloquei aqui, é aqui, ó, no começo. Aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, por exemplo, filosofia aula 8, aula 7, mas essa é a aula 8, por exemplo. Então, não vão pelo que está no slide, entendeu? Vão pelo que a gente está deixando no YouTube, que eu estou deixando lá na playlist para vocês, tá bom? Tô deixando o número certinho para quando a aula tem parte 1 e parte 2. Eu tô colocando parte 1 e parte 2 também. Então é isso, tá bom, gente? Boa noite. Beijão. Vou parar aqui de gravar.